Você em algum momento da sua vida já deve ter assistido os Teletubbies. Passou no Brasil na TV Globo de 1999 até meados dos anos 2000. Entretanto, para alguns, Teletubbies tinham um aspecto meio sinistro, algo um pouco estranho para a época. Alguns diziam que os Teletubbies seriam ratazanas gordas com antenas que se comportavam de maneira idiota o tempo todo em uma colina verde. Mas será que isso era realmente verdade? Todas as ideias bizarras assistidas nos 365 episódios saíram da cabeça de um único homem, Andrew Davenport. E é nesse ponto que a história começa a ficar interessante. Davenport é o diretor criativo da Ragdoll e um campeão de audiência nos programas que levam sua autoria. Ingressou nesse ramo após concluir seu curso na Universidade de Londres. O sucesso e a fama de Andrew sempre foram destaque na imprensa da sua cidade natal, Folkestone, assim como seu lado negro, um lado tão obscuro que Davenport nega veementemente, talvez porque queira esquecer. Durante sua infância, Andrew teve problemas na escola, sendo obrigado a estudar em um colégio que era um tipo de escola militar nas proximidades de Folkestone, que tinha a má fama de maltratar os seus alunos. Nesse período, Davenport compulsoriamente se submeteu ao rigoroso plano de disciplina do colégio. Dentre os eventos desse plano estava passar um final de semana em uma base militar onde é a atual RAF. Depois dessa viagem, Andrew voltou transtornado. Aquele menino sempre elétrico virou uma criança séria, sem expressões, sempre triste pelos cantos. O jovem nunca tocou no assunto abertamente. Chegou a frequentar um psiquiatra para se livrar do trauma, mas não obteve sucesso. Com o tempo, o impacto dos acontecimentos da viagem diminuíram até se anularem nas profundezas da alma de Andrew, e ficou lá, escondido. Até o dia em que Davenport decidiu colocar as suas ideias no papel. Era o programa do Teletubbies. Agora, o já adulto Andrew apresentava aos executivos da BBC o projeto para esse programa infantil. Tudo muito bom, muito simples, ou pelo menos era o que parecia ser. Em um certo dia, Davenport foi a uma festa com toda a equipe do programa. O diretor exagerou um pouco na bebida e terminou em um estado deplorável. No meio da choradeira, Andrew começou a confessar aos presentes sobre uma tal Operação Maider. Segundo suas palavras, durante a viagem feita com o colégio militar aos seus 13 anos de idade, Andrew e seus colegas terminaram submetidos a um experimento de uma operação chamada pelos militares de Maider. Todos foram postos em uma cúpula que parecia feita de um plástico líquido e permaneceram ali enquanto uma luz fortíssima tomava toda a esfera. Andrew revela que desmaiou, acordando em um lugar totalmente bizarro. Nesse lugar, nada parecia fazer muito sentido. As leis da física não eram respeitadas, e as criaturas que habitavam o local não tinham nada a ver com qualquer animal que habitava o nosso planeta. Eram seres parecidos com grandes ratos humanoides, com cerca de 2 metros de altura, vestindo uma roupa metálica e com antenas em cima das cabeças. Na região do abdômen desses seres, havia um display que demonstrava tudo aquilo que eles pensavam e até mesmo o que Andrew pensava. Todos se comportavam de maneira boba, emitindo algo parecido com risadas o tempo todo. Pareciam crianças. Andrew e mais 3 de seus colegas permaneceram nesse local, segundo sua perspectiva, por longos meses. Eles se comunicavam com as criaturas por pensamento e elas materializavam tudo aquilo que eles desejavam, quase sempre com um sorriso no rosto. Certo dia, no meio desse ambiente incomum, Andrew e seus colegas encontraram um pilar, uma pedra em forma cilíndrica que emitia uma luz intensa.
Curioso, um dos colegas de Andrew terminou por tocar nesse cilindro e desapareceu. Os outros ficaram temerosos e saíram dali correndo. O pobre rapaz voltou ao seu lar, um globo com janelas tortas que flutuava, onde as criaturas viviam. Porém, conta o próprio que certo dia o pilar cilíndrico apareceu ao lado da sua janela. Andrew temia tocá-lo, mas uma das criaturas transmitia um sentimento positivo, fazendo com que Andrew criasse coragem. E ele tocou e acordou dentro da esfera da base militar, no momento exato em que aparentemente teria desaparecido. Davenport disse à sua equipe que aquilo tinha sido real, demais para ser uma ilusão. Os seus outros colegas do experimento também tiveram a mesma visão de Davenport. Do total de 12 crianças, apenas ele e mais 3 colegas foram parar naquele lugar. Os demais foram cada um para um lugar diferente. Andrew ainda concluiu dizendo que os responsáveis falaram que haviam obtido sucesso no acesso do universo do meio. No dia seguinte, Andrew negou tudo o que falou para a equipe. Disse que era um pensamento bobo, para não acreditarem em nada, e se calou por meses. Não se ouviu mais Andrew, senão quando tinha que dar uma ordem. A história era estranha demais para ser mentira. Anos depois, estudiosos da teoria das cordas revelaram que poderia existir entre 2 universos paralelos um lugar em que as leis da física que conhecemos não se aplicariam. Acreditam eles que era um espaço vazio, sem vida, o vácuo. Mas talvez eles estejam errados. Talvez exista algo. Existam os universos do meio. E talvez Andrew tenha sido um dos primeiros humanos a visitá-lo. Bem, o que relatarei agora aconteceu com uma ex-professora minha de faculdade. Aliás, ela era uma pessoa que tinha uma visão muito abrangente e clara dos fenômenos que abrangem a pluralidade da existência. Essa professora sempre teve muita dificuldade para engravidar, chegando a fazer tratamentos diversos, mas nunca conseguiu. Até certo dia, nos idos anos 90, ela descobriu-se grávida, fato confirmado em exame de sangue. Logo nas 8 primeiras semanas gestacionais, a gestação trouxe muita alegria a ela e ao marido, mas trouxe junto um receio, um medo do tesouro tão esperado ser perdido, devido às complicações naturais das gestações de maior risco. Devido a este medo, apenas o seu esposo e a sua mãe ficaram sabendo da gravidez e se comprometeram a guardar segredo até que esta estivesse difícil de esconder devido ao crescimento uterino. Porém, às vezes, a vida prega surpresa. 2 semanas depois ocorreu tão terrível abortamento, que foi um duro golpe para ela e a sua família. Após 18 meses, eles foram agraciados com uma nova gestação, que graças a Deus foi a termo e originou uma menina linda, de nome Ana Júlia. Um belo dia, no momento com 6 anos de idade, a Ana chega para minha professora e diz isso. Ela disse: "Mamãe, você teria tido outro filho antes de mim, né?" A minha professora ficou bastante surpresa, afinal combinara com todos para que o assunto fosse enterrado. Tamanha fora sua dor e decepção, e não queria que sua pequena soubesse desse tipo de assunto tão cedo. E assim, tentando descobrir quem era o linguarudo ou a linguaruda, ela perguntou para a filha dela: "Quem te disse isso, Aninha?" E essa foi a resposta da filha dela: "Ninguém me falou isso, mamãe. Eu simplesmente não vim naquele momento porque eu não estava pronta ainda para vir para esse mundo. Mas do outro lado, eu vi tudo o que aconteceu." Aqui no meu trabalho, existe um lugar que fica guardado os depoimentos das pessoas. E existe um, no mínimo, sinistro, que fala sobre espelhos. O jovem ou a jovem, de nome em forma de sigla SM, relata o seu terrível caso. Não posso mais guardar isso comigo. Já tentei falar para outras pessoas, mas elas acham que eu estou ficando louco. Tempos atrás, durante uma noite chuvosa, estava em casa, à luz de velas,
A energia havia sido cortada devido à forte tempestade e a luz que clareava a parte do meu quarto vinha dos trovões que lá fora cruzavam o céu. Sempre morei sozinha, nunca tive problema com isso. Até aquela noite. Não sei o porquê, ou quem são, ou o que são, mas eles apareceram em meio aos barulhos dos relâmpagos. Minha casa era coberta de espelhos. Sempre gostei deles. Talvez seja um pouco narcisista, mas gostava de ficar sempre frente ao espelho, observando minha própria imagem. E a minha imagem sempre me agradava, exceto naquela noite. Era umas 2 horas da manhã quando acordei com sede. Levantei e fui rumo à cozinha, atravessando o corredor, passei pelo espelho e tive a impressão de não ter visto a minha imagem. Voltei, ela estava lá. Percebi que tinha uma marca vermelha no meu rosto. Me aproximei do espelho para ver com maior facilidade. E vi, mas não um eu. Quanto mais próximo do espelho, mais a minha imagem mudava. E uma criatura deformada tomava o lugar. Era algo surreal. Então eu corri para o quarto, deitei e me escondi embaixo das cobertas. Nesse instante, lembrei que o meu quarto estava cheio de espelhos. Fiquei atormentada e sustentei o dilema entre olhar ou não, até o dia clarear. No outro dia, juntei todos os espelhos que encontrei e joguei no lixo. Passei um dia daqueles no trabalho por não ter dormido à noite. Cheguei em casa e não pensei 2 vezes, fui direto para a cama. No outro dia, quando fui pentear o cabelo, notei que não tinha mais espelhos na casa. Também pudera, joguei todos no lixo, mas eu precisava de um espelho agora. Lembrei que tinha um de mão guardado na caixa de bugigangas, que estava na despensa. Peguei a caixa, abri e procurei o espelho. Quando achei, vi que tinha algo escrito nele, como se tivesse sido riscado pelo lado de dentro. Comecei a ler a mensagem e fiquei atormentada até hoje com o que estava escrito. Estava escrito isso: por favor, traga os espelhos de volta. Nós gostamos de te ver dormir aqui do nosso lado. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu morava no centro de uma grande cidade nos Estados Unidos. Sempre fui uma pessoa de hábitos noturnos. Por isso, geralmente eu ficava entediada depois que meu companheiro de quarto, que decididamente não era uma pessoa da noite, ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava dar longas caminhadas e passar o tempo pensando. Eu passei 4 anos assim, andando sozinha à noite e nunca tive motivos para ficar com medo. Eu sempre zoava com meu companheiro de quarto, que até mesmo os traficantes da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos de uma noite. Era uma quarta-feira, alguma coisa entre 1 e 2 da manhã. E eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia, perto do meu apartamento. Foi uma noite tranquila, até mesmo para uma noite no meio da semana, com muito pouco tráfego e quase ninguém a pé. O parque, como era na maioria das noites, estava completamente vazio. Eu virei em uma pequena rua a fim de voltar ao meu apartamento, quando o notei pela primeira vez. No final da rua, do meu lado, havia uma silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, mas ele terminava cada pedaço com um passo estranho. Eu acho que poderia dizer que ele andava dançando em minha direção. Pensando que ele provavelmente estaria bêbado, eu passei para o mais perto possível da rua para deixar a maioria da calçada para ele. Quanto mais perto ele ficava, mais eu percebia o quão gracioso ele andava. Ele era muito alto e magro, e vestia um terno velho. Ele dançava ainda mais perto, até eu pudesse ver seu rosto. Seus olhos estavam bem abertos, a cabeça estava levemente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca foi feita como um desenho doloroso e largo. Entre o sorriso e os olhos, resolvi atravessar a rua antes que ele dançasse mais perto de mim. Eu parei de olhar para ele para atravessar a rua vazia,
mas quando cheguei do outro lado, eu olhei para trás e então parei de repente. Ele tinha parado de dançar e estava em pé, com o pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava me encarando, mas ao mesmo tempo ainda olhava para o céu. O sorriso ainda era grande nos seus lábios. Eu estava completamente nervosa por isso. Eu voltei a andar, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Ficamos cerca de meio quarteirão de distância. Eu me virei para ver a calçada à minha frente. A rua e calçada à minha frente estavam totalmente vazias. Ainda nervosa, eu olhei para onde ele estava para ver se ele tinha ido embora. Porém, por um breve momento, eu me senti aliviada, até que eu o notei de novo. Ele havia atravessado a rua e agora estava agachado. Eu não poderia dizer com certeza, devido à distância e à sombra, mas eu estava certa que ele estava me encarando. Eu havia tirado os olhos dele por não mais que 10 segundos, então estava claro que ele havia se movido bem rápido. Eu estava tão chocada que eu fiquei ali por algum tempo encarando ele. E então ele começou a se mover em minha direção de novo. Ele dava passos largos e exagerados, como se fosse um personagem de desenho animado aprontando com alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido, mais rápido que qualquer pessoa normal conseguiria se mover. Eu gostaria de dizer que nessa hora eu fugi ou retirei meu spray de pimenta, ou meu celular ou qualquer coisa, mas não fiz. Eu apenas fiquei ali, completamente congelada, enquanto o homem sorridente rastejava em minha direção. E então ele parou de novo, mais ou menos um carro de distância, ainda sorrindo, ainda olhando para o céu. Quando finalmente a minha voz voltou, eu soltei a primeira coisa que me veio em mente. O que eu queria perguntar era: o que você quer? Em um tom bravo e imponente. Mas o que saiu foi mais como um gemido do que como uma pergunta. Independente de humanos poderem ou não sentir o cheiro do medo, eles podem certamente ouvi-lo. Eu ouvi na minha própria voz, e isso só me deixou com mais medo, mas ele não reagiu a isso de forma alguma. Ele só ficou ali em pé e sorrindo. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou bem devagar e começou a andar, dançando para longe. Apenas assim, sem querer virar as costas para ele de novo, eu apenas olhei ele indo, até que estivesse longe o bastante para ser quase fora de visão. E então eu percebi uma coisa. Ele não estava mais se afastando nem dançando. Eu olhei horrorizada como a forma dele distante crescia mais e mais. Ele estava voltando em minha direção, e dessa vez ele estava correndo. E então eu corri também. Corri até que eu estivesse fora da calçada e voltei para uma rua mais iluminada com pouco tráfego. Olhando para trás, ele estava longe para ser visto. O restante do caminho para casa, eu fiquei olhando por cima do ombro, esperando ver seu sorriso estúpido, mas ele nunca aparecia. Eu vivi por mais 6 meses naquela cidade após aquela noite, e eu nunca mais saí para caminhar à noite sozinha. Havia algo sobre aquele rosto que sempre me assombrava. Ele não parecia bêbado, ele não parecia drogado, ele parecia completamente insano. E isso é uma coisa muito, muito assustadora de se ver, pois ele nem parecia humano. Era como se fosse uma mistura de humano com um desenho animado. Eu nem sei dizer se ele realmente era desse mundo. Talvez essa seja uma das mais assustadoras histórias, justamente por ser tão simples e ao mesmo tempo tão macabra. O que se diz é que em 1972, uma mulher apareceu em um hospital com a sua roupa branca suja de sangue. Ora, não há nada de errado nisso, você deve estar pensando. Verdade, encontrar alguém coberto de sangue chegando a um hospital pode causar certo espanto, mas não é a coisa mais anormal do mundo, a não ser que essa pessoa não tenha uma face humana. Exatamente, a mulher de que falamos se encaixa nessa exceção. Seu rosto era exatamente igual ao de um manequim, porém mais macabro e assustador.
Os olhos eram tão artificiais que davam calafrios. Seus dentes eram impossíveis de se ver, pois a mandíbula estava presa de tal forma que a boca não se movia. Bem, fazer o quê? Os médicos tiveram de seguir com os procedimentos padrões, mesmo que aquela paciente causasse arrepios. Encaminharam-na para um quarto, onde ela se manteve quieta, calma e calada. Tão calada que não respondeu a qualquer pergunta, nem mesmo ao policial que viera investigar o que acontecera para ela estar ali naquelas condições. No dia seguinte, quando tentaram sedá-la, a paciente misteriosa abandonou toda a calmaria. Nem mesmo 2 membros da equipe conseguiram segurá-la. Ela se levantou, ainda com aquela expressão bizarra de manequim no rosto, e olhou para o médico, e fez algo ainda mais macabro. Ela sorriu, como não era normal. Obviamente, já imaginamos que seus dentes não eram normais. Todos eram brancos, longos e afiados. O médico a encarou e perguntou: "Que diabos é você?" O que obteve como resposta? A estranha paciente avançou sobre o seu pescoço, rasgando a sua jugular. Antes que ele morresse engasgado no próprio sangue, ela aproximou-se de seu ouvido e sussurrou: "Eu sou Deus." Havia uma equipe com 10 pessoas na sala, mas apenas uma médica sobreviveu. Se você quiser perguntar a ela sobre a estranha paciente, sugiro que tente em um dos diversos hospitais psiquiátricos para os quais ela foi enviada e transferida após a tragédia. Pois depois de tudo que aconteceu, essa mulher com esse rosto de manequim simplesmente sumiu e até hoje ninguém sabe de onde veio ou para onde ela foi. E qual seria o motivo dela falar isso, que ela seria Deus?